Estamos iniciando mais um podcast da revista Paróquias e você que nos assiste, seja muito bem-vindo a mais esse momento de formação. Hoje eu estou aqui com o Sebastião Castro, ele é doutor em políticas públicas, mestre em meio ambiente, especialista em gestão de pessoas, psicólogo, biólogo, professor e diretor de diversos colégios. Ele coordena projetos internacionais de educação e viagens técnicas educacionais para mais de 30 países. Além disso, ele é sócio-diretor do Axis Instituto, atuando em consultoria educacional, gestão de pessoas e planejamento estratégico. Atua como docente em cursos e seminários desenvolvidos em diversos estados e também no exterior, nas áreas de gestão educacional e gestão de pessoas. Seja muito bem-vindo, Sebastião. Uma alegria tê-lo aqui conosco hoje. Obrigado, é um prazer estar aqui. Sebastião, eu queria, um tema que você aborda bastante é a governança nas instituições eclesiais. Governança, como a gente sabe, é uma palavra muito ampla, né? Como que você poderia definir esse conceito para as igrejas? Ok. Governança, na verdade, é um conjunto, né, de instrumentos, de regras, de regramentos, visando prover à gestão um norte. Isso é um conceito amplo, né, de governança. No caso das instituições católicas, congregações, dioceses, é a mesma coisa. Claro que são esses conceitos aplicados a essa realidade eclesial. Se nós temos, por exemplo, obras católicas, hospitais, colégios, obras sociais, é esse conjunto, então, né, de regramentos, de instrumentos aplicados a dar esse norte à gestão, ou seja, deixando muito claro para os chamados agentes, os executivos, podem ser religiosos, membros do clero ou leigos, deixando bem claro para eles qual é a direção que a instituição pretende dar, seja uma congregação, seja uma diocese. E qual que é a diferença prática de governança e gestão? Ok, ótimo. A governança trata, então, dos aspectos estratégicos, dos aspectos macro, dos aspectos realmente que dizem respeito a essa macro direção. Enquanto gestão trata da execução. A gestão ela é como se fosse realmente o braço executor, né, da governança. Gestão, às vezes, é mais utilizado e, às vezes, é utilizado de forma intercambiável, né, com governança, mas realmente são coisas diferentes, sendo gestão esse braço operativo da governança. Como que essa diferença entre governança e gestão ela pode ser percebida na realidade da paróquia? A gestão na paróquia, ela diz respeito aos afazeres, digamos assim, diários, não é, semanais, do pároco, dos diversos ministérios, não é? Dos voluntários, claro, que ajudam. Diz respeito, então, a esse tocar o barco, digamos assim, diz respeito a essa vida diária. Os aspectos anteriores, ou seja, que guiam essa vida diária, seriam a governança. Certo. A governança ela tem a ver com aspectos de controle e com a normatização de processos, seria isso? Não só. A governança, na verdade, tem 3 grandes eixos. Não é? Quando a gente vai aplicar a governança, nós falamos em 3 grandes eixos ou pilares. O primeiro pilar é o pilar da criação de uma base, né? Uma base que passa muito pela formação dos membros da instituição que vão trabalhar, dos agentes, formação dos agentes, nos seus diversos cargos operativos, operacionais. Então, passa pela formação dessas pessoas, passa pelo desenvolvimento do carisma, desenvolvimento da identidade da instituição, desenvolvimento de políticas, de normas, desenvolvimento do planejamento estratégico, ou seja, a primeira base, então, o primeiro pilar é a criação, né, o desenvolvimento desses instrumentos e a formação das pessoas para compreenderem, para incorporarem os conteúdos, digamos assim, desses instrumentos. Primeiro pilar, então, é esse.
O segundo pilar é a operação propriamente dita, ou seja, como deve acontecer ou como devem acontecer as ações no dia a dia. Né? O que deve ser feito, como deve ser feito no dia a dia. Então, o segundo pilar, operação. Essa operação, evidentemente, ela é guiada pelos instrumentos criados anteriormente. E o terceiro pilar fundamental é o monitoramento ou acompanhamento do que está sendo feito. Não adiantaria, por exemplo, né, você planejar, você pensar e você executar sem um controle, sem uma garantia de que o que está sendo executado está de acordo com o que foi pensado. Então, esse pilar de monitoramento, ele diz respeito ao acompanhamento e aí, claro, através de uma série de instrumentos financeiros, contábeis, gerenciais, diversos instrumentos, para checar se o que está sendo feito está em compliance ou está em conformidade com aquilo que foi pensado. Por isso que também não se fala em governança sem falar em compliance, sem falar em gestão de riscos também. A gente ouve bastante esse termo, né, o compliance na governança. Como que ele pode ser definido assim, de uma forma mais prática? Então, compliance, na verdade, é a garantia de que a obra, de que a instituição, seja ela qual for, a garantia de que ela esteja cumprindo todos os regramentos. Não só os regramentos legais, obviamente, as leis são as primeiras a serem cumpridas, mas, igualmente, as normas internas, as políticas, ou seja, todas as macro-diretrizes que foram estabelecidas. Então, um sistema de compliance é um sistema de verificação constante, não é? De uma checagem constante, no que diz respeito a se as ações estão atendendo àquilo que foi pensado para elas. E quais os riscos que a paróquia ela corre se não houver uma governança eficaz? Muitos riscos hoje, né? Nós estamos vendo aí na mídia, por exemplo, uma série de problemas envolvendo a igreja, né, de modo geral. Isso, na verdade, é falha de governança e falha de compliance. Os riscos, né, quando a gente fala em matriz de riscos, né, quando a gente fala em riscos de modo geral, há uma gama, né, diversas categorias aí de riscos. Riscos de liquidez, riscos legais, riscos operacionais, riscos comportamentais, enfim, mais de 10 categorias aí, grandes categorias de riscos. Ou seja, a instituição ela está sujeita, na verdade, a uma enormidade de riscos se isso não for acompanhado, se isso não for, se não houver compliance. Ou seja, não havendo compliance, não havendo monitoramento, a probabilidade de riscos aumenta. Ou seja, os riscos são, digamos assim, inversamente proporcional a um bom sistema de compliance. Ou seja, um bom sistema de compliance significa menos riscos, né? Um mau sistema de compliance significa mais riscos. Legal, Sebastião. Também nós sabemos, né, da nova lei, a lei LGPD, que está em vigor, né, em todo o Brasil. Ela seria um exemplo prático de governança? A lei, nós até vamos falar nisso agora na palestra, a LGPD é um regramento ao qual, né, ou a qual a governança precisa ficar atenta. Ou seja, nos próximos meses agora, anos, né, a lei está entrando em vigor, entrou em vigor, na verdade, a partir do ano passado, né, é uma nova lei, como tantas outras no Brasil, né? Claro que é uma lei específica para governança de dados pessoais. Se a lei não for seguida, não for compreendida, não for atendida, é mais uma categoria de riscos. Quando a gente falar lá na palestra em riscos legais, nós incluímos já, por exemplo, LGPD. Mas, na verdade, há outros riscos legais também. O que significa que as instituições, esse sistema todo, né, de compliance é um sistema dinâmico, as instituições precisam acompanhar o que está acontecendo no país, monitorarem o ambiente onde elas estão, e aí quando surgem novas leis, como a LGPD, por exemplo, a instituição precisa se adequar a essa nova lei.
dentro desse tema, né, de governança, assim, como que é feita essa formação nas paróquias? Como que as paróquias elas podem buscar essa formação? Bom, pode ser uma formação interna, ou seja, alguém da paróquia se qualifica, né, muito bem para esses temas, e aí pode dar uma formação interna, pode ser o pároco, algum leigo, voluntário, algum funcionário, e pode ser também, evidentemente, através de consultorias externas, como nós do Axis, por exemplo, nós fazemos, temos todos um programa de formação para paróquias nesses diversos ângulos ou nesses diversos regramentos que eu mencionei, né? Primeiro, se a paróquia, por exemplo, não tem um sistema de governança ou um programa de governança, é importante aplicar isso, criar um programa de governança. Não precisa ser nada enorme, não precisa ser nada gigantesco, mas um programa simples, enxuto, que atenda, que entenda primeiro e depois atenda às necessidades da paróquia. Esse sistema, né, esse planejamento, ele tem que ser feito de forma individual para a realidade de cada paróquia, certo? Sim, porque há muitas peculiaridades. Claro que tem uma essência, né, um corpo central de princípios, de normas, de modos de fazer, que são mais ou menos comuns, evidentemente. Mas tem que ser adaptados assim à cultura local, tem que ser adaptados, digamos assim, a outros aspectos, né, da paróquia, tamanho, por exemplo, número de pessoas que trabalham ali, a estrutura, digamos assim, organizacional, né, ou seja, o organograma da paróquia, como é que ela funciona, são mais ministérios, menos ministérios. Então, realmente, embora haja alguns aspectos comuns, é um programa específico. Entendi, Sebastião. Queria te agradecer por estar aqui conosco hoje. Acho que foi uma conversa bem produtiva, né? E os nossos espectadores também, garanto que tiraram boas formações daqui. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Ok, obrigado a vocês, né, pela oportunidade. E no nosso site, por exemplo, se alguém quiser entender mais sobre isso, nós temos muitas informações, é só a pessoa se dirigir no www.axisinstituto.com.br. Tem muitas informações gratuitas lá, livres, que a pessoa pode entrar para entender um pouco mais desses programas, da importância deles, da relevância deles, tanto para as paróquias quanto para as congregações. Aproveitando o momento, o Instituto Axis, ele presta esses serviços então, né? Seria isso? Sim, prestamos serviços amplos, né, de assessoria, consultoria e também na área de governança, também na área de LGPD. Legal, então fica aí o convite para visitar, né, o site do Instituto Axis e conhecer mais o trabalho que eles fazem por lá. Muito obrigada mais uma vez, Sebastião, pela sua presença. E você, nosso espectador da revista Paróquias, fique ligado aqui no nosso canal. Em breve teremos mais podcasts de formação. Até lá!